Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 44, capítulo 285. Chapéu de palha. Akainu rugiu e seus dois braços se transformaram em magma. Seu haki do armamento incrivelmente denso envolvia ambos os punhos enquanto ele desferia uma fúria implacável contra Luffy. Xixixi, Gomu Gomu, pistola branca. Luffy riu alegremente. Seus punhos voaram em uma fúria implacável e hermética, bloqueando cada um dos ataques de Akainu. E cada soco era imbuído do terrível revestimento Oshoku, drenando rapidamente a resistência e o haki do armamento de Akainu. O Luffy atual, graças a Robin, era ainda mais forte do que sua contraparte canônica montada em Egghead, que lutou contra Kizaru e Saturn. Tanto sua forma Nika quanto seu haki atingiram um novo nível de poder. Com isso, aliado ao seu haki do armamento, seu poder de ataque agora era um nível superior aos ataques de magma de Akainu, que eram revestidos por seu próprio haki do armamento superpoderoso. Embora fosse apenas uma ligeira vantagem, uma batalha desse nível não poderia ser decidida em pouco tempo. O poder de combate máximo de Akainu dependia principalmente de sua fruta do magma. Como ele não possuía haki do conquistador, mesmo com seu haki do armamento incrivelmente forte, seu haki ainda limitava seu poder de combate geral. Mas embora o haki do armamento fosse fraco em poder de ataque, suas propriedades defensivas se fortaleciam com o físico e o espírito do usuário. Era mais forte na defesa do que no ataque. E Akainu era um usuário de logia, ele podia se elementalizar. Nesse momento, magma jorrava constantemente de trás dele, usando a elementalização para dissipar a energia dos socos de Luffy. A elementalização de um usuário de logia não servia apenas para evitar ataques, mesmo em um confronto direto como esse. Ele podia usá-la para dissipar a força do impacto. Assim como quando Kuzan foi atingido pelo revestimento Oshoku de Garp em Ashinozu, ele usou a elementalização para dissipar o dano e pôde lutar novamente imediatamente. Isso também explicava por que Kizaru era conhecido por ter a defesa mais forte. A fruta do brilho permitiu que ele se tornasse um homem de luz, e a elementalização da luz era a mais rápida. Ele podia usá-lo para dissipar a energia de um ataque inimigo de forma rápida e eficiente, evitando ser ferido. Combinado com as propriedades defensivas do haki do armamento, isso tornava sua defesa incrivelmente forte. E agora Akainu estava usando esse mesmo princípio. Ele estava usando as vantagens de sua logia e seu haki do armamento para desgastar o haki e a resistência de Luffy. Embora Akainu relutasse em admitir que Luffy o havia superado em poder de ataque frontal, ele sabia que a vitória era o que mais importava naquele momento. Se precisasse vencer confiando na resistência de seu haki e em sua força física, ele o faria. Os fuzileiros navais não podiam se dar ao luxo de sofrer outra perda. Ei, você acha que vamos deixar você desgastar a resistência e o haki do nosso capitão tão facilmente, Akainu? Voxax! Bang! Uma chama azul se acendeu. Uma perna direita, envolta em relâmpagos carmesim negros e consumida por chamas azuis aterrorizantes, atingiu em cheio o punho esquerdo de Akainu. A partir de agora somos seus oponentes, Akainu. Clang. 3 espadas, envoltas em violentos e tirânicos relâmpagos carmesim negros, desceram em zigue-zague. O homem que as empunhava tinha a aura horripilante de uma verdadeira besta nos olhos. As 3 espadas atingiram em cheio o punho direito de Akainu. O ataque combinado dos dois interrompeu instantaneamente a saraivada implacável de golpes de Akainu, e uma gota de suor escorreu por sua testa. Perna preta. Roronoa. Gion e os outros observaram os dois recém-chegados aparecerem, com os olhos arregalados de horror. Como? Isso é possível? Perna Negra e Roronoa. Ambos conseguiram bloquear os ataques do almirante da frota Akainu? Sem dúvida alguma, essa demonstração de poder de combate provou que ambos possuíam força de nível almirante. Some a isso a princesa do deserto, que dominava sua fruta da areia e possuía um haki formidável. Os 4 combatentes mais próximos de Robin. Chapéu de palha, caçador de piratas, perna negra, princesa do deserto. Todos eles possuíam poder de combate de nível de almirante ou superior. E não se esqueça do Ace Punho de Fogo, que sem dúvida também possuía força de nível almirante. Apenas entre aqueles que já haviam aparecido, as forças do soberano do céu Robin. 5 caças de nível de almirante ou superior. Que tipo de piada de mau gosto é essa? Isso foi ainda mais monstruoso do que os fuzileiros navais no auge de sua força durante a Guerra dos Melhores. Desgraçado. Suor frio cobria a testa de Akainu. Revestimento Oshoku. Perna Negra e Roronoa, ambos poderiam se beneficiar do revestimento Oshoku. Sanji, Zoro, saiam da frente. Punho de fogo. No instante em que ouviram o rugido de Ace, Sanji e Zoro desapareceram instantaneamente de suas posições. Boom! Uma coluna de chamas assustadoramente enorme atravessou a atmosfera, mirando diretamente em Akainu. Ainda mais assustador, a ponta dessa coluna de fogo tinha o formato de um punho. Uma imensa quantidade de elemento fogo estava concentrada ali, o poder da fruta da chama levado ao seu limite absoluto, formando um punho de fogo horripilante que queimava como um sol em miniatura. Antes de a fruta da chama despertar, punho de fogo era apenas uma coluna de chamas. Mas após dominar a fruta ao máximo e liberar todo o seu poder, Ace agora podia concentrar uma quantidade enorme de elemento fogo em um único ponto. Sua luva de chama surgiu desse princípio, levando o poder da fruta da chama ao extremo. E punho de fogo naturalmente também evoluiu. Ace concentrou todo o elemento fogo na linha de frente do ataque, formando um punho de fogo quase sólido, seguido por um rastro massivo de chamas, criando um ataque cataclísmico em área. Após o despertar da fruta da chama, punho de fogo, o golpe característico de Ace, atingiu um nível completamente novo. Mais importante ainda. Boom!
Raios violentos e tirânicos, de cor carmesim escura, rugiram furiosamente na atmosfera, envolvendo o punho de chamas quase solidificado. Revestimento ao Shoku punho de fogo. Se fosse apenas uma extensa coluna de chamas, o Haki do Conquistador de Ace não seria forte o suficiente para cobri-la completamente. Mas revestir apenas a ponta do punho de chamas já era mais do que suficiente. Utilizando uma habilidade Logia como meio para envolvê-la em Haki do Conquistador, criando um ataque ao Shoku de longo alcance. O efeito era semelhante ao golpe característico do Rei dos Piratas, Gold Roger, usar um corte voador como meio para envolvê-lo em Haki do Conquistador, criando o corte ao Shoku partida divina. Cão Labareda. Akainu rugiu, e seu braço direito se transformou instantaneamente em magma. O braço de magma alongou-se rapidamente, formando a forma da cabeça de um cachorro. E dentro da boca daquele cachorro, como um vulcão em miniatura, residia o poder explosivo aterrador de uma erupção vulcânica. Chama canina, um golpe que escondia o poder de uma erupção vulcânica em suas presas. Voxash! A cabeça do cão de magma avançou bruscamente, tentando morder o punho de chamas, com o poder vulcânico dentro dela determinado a engolir o punho de fogo por inteiro. De acordo com os princípios de comparação de Akuma no Mi, mesmo uma mera no Mi despertada e em seu poder máximo deveria ter sido facilmente extinta pela magma Akuma no Mi, que era superior a ela. Mas, bum! Incontáveis aglomerados de magma e violentos e tirânicos relâmpagos carmesim negros se chocavam na atmosfera. Não foi um confronto entre as frutas magma e mera no Mi. Foi um confronto entre o magma de Akainu e o revestimento ao Shoku de Ace. Assim como partida divina, usou um golpe voador como meio para um ataque ao Shoku de longo alcance. O punho de fogo de Ace agora usa a propriedade do fogo queimando e se propagando pelo ar como meio para um ataque ao Shoku de longo alcance. A fruta magma era superior à fruta chama, neutralizando completamente sua habilidade. Mas o revestimento ao Shoku não foi neutralizado pela fruta magma. E a tirania e a violência do revestimento ao Shoku não eram de forma alguma inferiores ao poder destrutivo e horripilante do magma. Embora o revestimento ao Shoku de Ace ainda não tivesse alcançado o nível de Luffy, esse ataque era uma jogada de vida ou morte, liberando todo o seu Haki em uma única explosão à distância. Com um único golpe, Ace levou seu Haki e sua habilidade com a Akuma no Mi aos seus limites absolutos. Por um instante, o chama canina de Akainu não conseguiu obter nenhuma vantagem. Na tempestade de energia resultante da colisão, o solo desmoronado ficou coberto de magma arrancado de chama canina pelo poder do All-Shoku de Ace. Punho de fogo. Como isso é possível? Gion e os outros encararam a cena horrorizados. Durante a Guerra dos Melhores, Ace Punho de Fogo não conseguiu sequer enfrentar o almirante da frota Akainu em uma única troca de golpes. Confiando completamente em sua Akuma no Mi do tipo Chama, ele ficou totalmente indefeso contra Akainu, cuja Akuma no Mi neutralizava completamente a sua. O confronto entre as Akuma no Mi era simplesmente cruel. A Akuma no Mi do tipo Chama, mesmo entre os tipos Logia incrivelmente raros, era um poder de primeira linha, mas contra a fruta magma não tinha a menor chance. Ace poderia usar seu punho de fogo característico para enfrentar um ataque de força total do almirante da frota Akainu, e poderia até usar as características da fruta da chama para lançar um ataque de revestimento ao Shoku de longo alcance. Com esse ataque, ele bloqueou completamente a habilidade de magma do almirante da frota Akainu. Tudo havia mudado. Como tudo pôde mudar tão drasticamente em apenas um ano? Gion e os outros oficiais principais da marinha estavam encharcados de suor frio. Eram muitos. O número de caças de nível almirante sob o comando do Soberano do Céu era simplesmente excessivo. Que força aterrorizante! Punhos de fogo. Ace também aprendeu o revestimento ao Shoku. A testa de Akainu pulsava com veias saltadas. Este ataque do punhos de fogo Ace consistia simplesmente em usar a fruta da chama como meio, aproveitando a característica do elemento fogo para queimar e se propagar pela atmosfera, anexando uma grande quantidade de energia do revestimento ao Shoku ao punho elemental de fogo para o ataque. Contrariando as habilidades da fruta da chama, seu magma poderia dominar. Mas contra o revestimento ao Shoku, especialmente um ataque de vida ou morte onde o punhos de fogo Ace havia concentrado quase todo o seu Haki em um único golpe, nem mesmo seu ataque com força total lhe proporcionou qualquer vantagem. Sou um humano de chamas da fruta da chama. Não se esqueça que o poder do fogo não é apenas calor e temperatura. É o poder de queimar no ar. E meu revestimento ao Shoku pode usar isso como meio para ser liberado em toda a sua força. Uma luz vermelho escura e estonteante brilhou nos olhos de Ace. A temperatura máxima da mera no Mi era inferior a 1300 graus Celsius, enquanto a fruta magma podia ultrapassar os 1400 graus. Ele estava em completa desvantagem térmica. E a fruta da chama era um elemento intangível do fogo, enquanto a fruta do magma era tangível e possuía o terrível poder destrutivo localizado de uma erupção vulcânica. Pode-se dizer que cada propriedade da fruta do magma era aquilo que a fruta da chama mais temia. Foi por isso que a fruta magma neutralizou completamente a fruta chama, tornando-a absolutamente superior a ela. Mas isso só se refletiu em uma colisão frontal. O fato de o fogo ser intangível também tinha suas vantagens. Ou seja, o fogo podia queimar e se propagar pelo ar, utilizando o fogo que arde e se propaga pelo ar como meio para envolvê-lo em Haki do Conquistador. Como ele próprio era um humano das chamas, envolver seu Haki era fácil para ele, e ele podia liberar todo o seu Haki do Conquistador em um instante, formando um ataque ao Shoku de longo alcance aterrorizante. O poder de uma Akuma no Mi não se limitava a confrontos diretos, dependia de como você a utilizava. Embora sua fruta da chama jamais pudesse derrotar Akainu, Ace nunca pensou em desistir dela. Essa fruta o acompanhava há muito tempo, ela o transformará em um pirata verdadeiramente famoso nos mares. Pedir a Robin que o retirasse seria negar tudo que ele já foi. Isso seria extremamente prejudicial ao desenvolvimento do seu Haki.
Se ele não conseguisse desistir, teria que encontrar outra maneira. Ele encontrou sua inspiração enquanto treinava com Heilig. Heilig também poderia usar partida divina, utilizando um golpe voador como meio para envolvê-lo em Haki do Conquistador, formando um ataque ao Shoku de longo alcance incrivelmente aterrorizante. Porque um golpe voador também era um corpo de energia intangível, a energia ao Shoku podia ser envolvida ao seu redor ao máximo, liberando um poder assustador. Se um golpe voador conseguisse, por que sua fruta da chama não conseguiria? Após dominar inicialmente o revestimento ao Shoku para ataques, Ace começou a treinar especificamente para isso. Agora, Ace podia liberar instantaneamente e rapidamente toda a sua energia ao Shoku, envolvendo-a em seu punho de fogo e lançando-a, criando um ataque ao Shoku de longo alcance ainda mais forte do que seu combate corpo a corpo. É claro que conquistar tal poder teve um preço. Uma vez lançado à distância, o Ao-Shoku se esgotava completamente, drenando enormemente sua energia. Com seu Haki do Conquistador atual, ele só conseguia disparar 2 desses projéteis, no máximo, antes de se esgotar por completo. Era realmente um golpe supremo. Ainda havia uma diferença considerável entre o poder de combate de Ace e o de Akainu. O fato de ele ter conseguido enfrentar Akainu em seu poder máximo e até mesmo obter uma ligeira vantagem em uma única troca de golpes foi uma prova do poder de seu novo punho de fogo. Akainu achou aquilo incrível, e um arrepio percorreu sua espinha. Nesse momento, ele estava enfrentando o Chapéu de Palha, o Caçador de Piratas, o Perna Negra e o Punho de Fogo, 4 lutadores de nível almirante ou superior. Ele não era o soberano do Céu Hoven. 2 lutadores de nível almirante seriam suficientes para exaurir sua resistência e Haki. 4 deles, um dos quais era seu igual ou até superior em poder de ataque. Se eles realmente lutassem, ele seria derrotado em pouco tempo. Ele nem teria chance de recuar. As forças de Hoven haviam amadurecido completamente. Eram todas verdadeiras potências de primeira linha nesses mares. Cada um deles era capaz de abalar os mares com uma simples pisada. O que era ainda mais assustador era que todos esses lutadores incrivelmente poderosos estavam reunidos sob o comando da figura dominante que se destacava acima de todos os outros naquela época. Soberano do Céu Hoven. Ele ainda não havia se mostrado. Almirante da frota. Recuar. Nós vamos protegê-los. Momonga rugiu com suor frio na testa, mas também com as veias saltando. Como um dos principais vice-almirantes, Momonga sabia exatamente o que 4 caças de nível almirante significavam. Ele também sabia que se a luta continuasse, o almirante da frota Akainu certamente seria derrotado rapidamente. Os fuzileiros navais já haviam perdido todos os 3 almirantes desta geração. Eles não podiam se dar ao luxo de perder também seu comandante supremo, Akainu, aqui. Mesmo que o senso de justiça de Akainu não coincidisse com o seu próprio. Mesmo que seu próprio poder fosse como de um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem contra um caça de nível almirante. Ele ainda estava disposto a dar a vida para ganhar tempo para a retirada de Akainu. A justiça dos fuzileiros navais agora poderia existir sem ele, Momonga, mas definitivamente não poderia existir sem o almirante da frota Akainu. Essa era sua determinação como vice-almirante da marinha. Almirante da frota, nós também nos juntaremos à luta. Nós também somos fuzileiros navais. Os numerosos vice-almirantes da marinha, enfrentando 4 combatentes de nível almirante, sacaram suas armas, envolvendo-as com seu Haki do armamento relativamente fraco. Os vice-almirantes mordiam seus charutos, os olhos escondidos nas sombras de seus bonés da marinha, irradiando uma aura impressionante. Eles eram a pedra angular dos fuzileiros navais. E eles também eram fuzileiros navais. Em nome da justiça dos fuzileiros navais, eles morreriam de bom grado. Essa era a função, e a responsabilidade, de um vice-almirante da marinha. Embora estejamos em lados opostos, poder lutar contra você é uma honra para mim como espadachim. Os olhos de Zoro brilharam intensamente com uma luz carmesim escura. Roronoa, nós também somos espadachins. Venha! A maioria dos vice-almirantes da marinha eram espadachins, e não eram espadachins fracos. Ser elogiado por Roronoa Zoro, que agora se tornará uma verdadeira potência nos mares, um verdadeiro candidato ao título de maior espadachim do mundo. Mesmo que morressem em batalha, não teriam arrependimentos. Eu não recuarei. Akainu mordeu o charuto e seus braços se transformaram em magma. Almirante da frota, gritaram os vice-almirantes alarmados. Eu também sou um fuzileiro naval. Vim aqui para fazer justiça. Se eu não conseguir, que sejamos todos enterrados juntos no mar. Akainu caiu na gargalhada de repente. Vitória ou morte. Essa não era a decisão que um almirante da frota deveria tomar, mas era a determinação que um fuzileiro naval excepcional deveria ter. Sua justiça não cederia 1 centímetro sequer aos piratas, mesmo que isso significasse a morte. Capítulo 286. Akainu. Ace olhou para Akainu, que estava diante de todos os vice-almirantes, com metade do corpo transformado em magma. Uma luz carmesim escura brilhou em seus olhos. Embora estivessem em lados opostos e suas ideologias fossem tão irreconciliáveis quanto fogo e água, e embora Akainu fosse o homem que havia matado seu pai, um rancor que ele e toda a antiga tripulação do Barba Branca carregavam, Ace teve que admitir, Akainu era um verdadeiro soldado de sangue de ferro. Ele era muito mais respeitável do que os nobres que se apoiavam unicamente em seu status e privilégio para dominar os civis. No mínimo, Akainu possuía a qualidade militar de assumir responsabilidades e a coragem de morrer no campo de batalha. É claro que isso não significava que Ace mostraria qualquer misericórdia. Matar Akainu privaria o governo mundial de um almirante crucial. E a fruta Magma, a Akuma no Mi com o maior poder ofensivo, ainda seria útil para Hoven. Ele quer fazer de Hoven o rei do mundo. Akainu foi, sem dúvida, um grande obstáculo nesse caminho. Vamos lá. Acabe com eles rapidamente. Ace liderou o ataque.
Zoro e Sanji estavam logo atrás dele. Eles também já haviam feito seus preparativos e tomado sua decisão. Eles conseguiam apreciar a determinação dos fuzileiros navais, mas esses fuzileiros ainda eram obstáculos no caminho para tornar Robin o rei do mundo e Luffy o rei dos piratas. Esses fuzileiros navais, especialmente Akainu, tinham que ser eliminados. Xixixi. Luffy riu alegremente, seu corpo já tendo encolhido de volta ao tamanho normal, saindo da forma de gigante ancião. A forma colossal de um gigante ancestral que Luffy conseguiu alcançar graças à natureza especial de Nika, concedeu-lhe um aumento de poder incrível em todos os aspectos. Mas em contrapartida, o consumo de energia e Haki era imenso. Devido ao corpo flexível de Nika, o Haki podia ser integrado diretamente a ele. Isso permitia que Luffy, em batalha, usasse simultaneamente Haki do armamento, revestimento de Haki do conquistador e o poder da Akuma no Mi, uma trindade de poder fundido que naturalmente colocava Nika um nível acima de outros combatentes do mesmo calibre. A desvantagem era que uma vez esgotada a resistência da forma Nika, seu Haki também desapareceria completamente. Ele ficaria totalmente exausto, definhando como na história original. Com essa característica, Luffy ganhou um poder de combate extremamente forte, mas golpes que consumiam muita energia também consumiam muito Haki. A resistência e o Haki atuais de Luffy já haviam superado os de sua época no arco de Egghead da história original, mas a quinta marcha ainda consumia uma quantidade enorme de ambos. Ele precisava economizá-los sempre que possível. Com os quatro trabalhando juntos, Akainu e seus homens não durariam muito. Naturalmente, eles precisavam escolher um método que preservasse ao máximo a resistência e o Haki. Vamos lá. Chapéu de palha, punho de fogo, caçador de piratas, perna negra. Akainu rugiu com o corpo inteiro fervendo em magma, enquanto encarava as quatro figuras incrivelmente poderosas. Todos os quatro dominavam a técnica de revestimento ao Shoku. Eram verdadeiros pesos pesados da navegação marítima. Até mesmo Akainu teve que demonstrar seu total respeito por essas pessoas. Bum! Uma quantidade assustadora de magma foi extraída das profundezas da ilha, fervendo e pulsando na atmosfera ao redor de Akainu. Nesse momento, Akainu era como um vulcão vivo e superativo, em erupção descontroladamente. O poder de uma erupção vulcânica, a força destrutiva localizada mais poderosa entre os três grandes desastres do mundo de One Piece, foi levado ao seu limite absoluto por Akainu. Por um instante, até mesmo os olhos de Ace e dos outros se tornaram sérios. Eles não se aproximaram precipitadamente. Com os quatro trabalhando juntos, mesmo com Akainu lutando desesperadamente, eles poderiam romper a defesa. Mas o consumo de energia e Haki seria muito grande. Os cinco anciãos ainda não tinham agido. Akainu estava usando todo o poder de sua fruta do magma, transformando-se em um supervulcão em erupção. Um vulcão é extremamente aterrorizante quando entra em erupção, possuindo um poder incrivelmente violento e destrutivo. Essa era a origem da capacidade da fruta do magma de entrar em conflito com o revestimento ao Shoku usando apenas o poder de sua Akuma no Mi. Assim como um vulcão de verdade precisa acumular energia por anos antes de entrar em erupção, para Akainu liberar todo o poder de uma erupção vulcânica, era necessária uma quantidade assustadora de resistência. Ele simplesmente não conseguiria sustentá-la. Eles não precisavam enfrentar Akainu de frente em seu estado mais poderoso. Bastava esperar que a força eruptiva do vulcão diminuísse um pouco para então atacar. Que habilidade incrível! A fruta magma. O Haki da observação de Ace foi levado ao extremo, seus olhos tremendo. Esse magma não vinha das profundezas de Egghead, vinha de ainda mais fundo, do mar sob Egghead. No mar existiam vastas extensões de terra submersas, com um número enorme de vulcões submarinos. Assim como na história original, quando Luffy e os outros foram pela primeira vez à Ilha dos Homens-Peixe e se depararam com uma erupção vulcânica submarina, Akainu estava usando o poder despertado da fruta magma para desencadear a erupção de um vulcão submarino. Ele estava extraindo esse magma das profundezas do mar para seu próprio uso, utilizando o poder de um vulcão submarino. A força de combate de Akainu naquele momento era impressionante. Nem mesmo os quatro, Luffy, Ace, Zoro e Sanji, estavam dispostos a enfrentar Akainu de frente naquele momento. A fruta magma. Digna de ser a fruta do diabo com o maior poder de ataque, uma das frutas do diabo mais fortes de todas. Provocar uma erupção em grande escala de um vulcão submarino e usar esse poder para si próprio. Um poder tão extraordinário deixou Ace, Zoro e Sanji maravilhados. Antes desse poder, nem mesmo seus ataques com o revestimento ao Shoku conseguiam competir. Os três individualmente não estavam qualificados para lutar contra Akainu nesse estado. Dentre os quatro, o único que poderia enfrentar Akainu de frente nesse estado era Luffy em seu quinta marcha de potência máxima. Mas o preço de usar esse poder também era óbvio. Mesmo com o físico de Akainu, o enorme consumo de energia tornava difícil para ele manter esse estado. Akainu estava preparado para morrer. Nesse estado, o próprio Akainu era um supervulcão móvel e em erupção. Com esse poder, ele arrastaria Punho de Fogo, Caçador de Piratas e Perna Negra, um deles, ou até mesmo dois, para a morte com ele. Uma vez utilizada essa estratégia, era uma aposta arriscada do tipo tudo ou nada. Não poderia ser sustentada por muito tempo. Punhos de Fogo Ace. O alvo escolhido por Akainu continuava sendo Ace. Essa linhagem pecaminosa do Rei Pirata precisava ser expurgada. E Ace Punho de Fogo era um humano de chamas da Fruta da Chama. Em seu atual estado de vulcão em erupção, Ace não tinha como resistir. Nesse estado, ele poderia facilmente romper o revestimento ao Shoku ainda não totalmente desenvolvido do Punhos de Fogo Ace. Matar Ace Punho de Fogo seria um sacrifício que valeria a pena para ele, o almirante da frota da marinha. Ace, desvie. Luffy e os outros correram imediatamente para o resgate. Mas Akainu, usando o golpe dos 6 poderes, combinado com o poder de uma erupção vulcânica, sua velocidade naquele momento era incrivelmente surpreendente.
Com intenções assassinas, ele avançou em direção a Ace. Boom! Ace também reuniu rapidamente seu revestimento de Haki do Conquistador e revestiu todo o seu corpo com Haki do armamento. A habilidade da fruta Chama-Chama não ajudou em nada a resistir à fruta Magma-Magma, pelo contrário, foi uma desvantagem. Ele só podia contar com seu Haki para resistir. Mas, Akainu, nesse estado, era um supervulcão em erupção. Nem mesmo o revestimento ao Shoku de Ace conseguiu competir com ele e começou a se desfazer. Mesmo que Ace endurecesse todo o seu corpo com Haki do armamento, ainda seria impossível bloquear o ataque de Akainu. Morra! Punho de fogo. Os olhos de Akainu estavam escarlates, como se ele já pudesse ver esse punho de fogo morrendo sob seu punho de magma. Inúmeras bolhas de magma em erupção voaram ao redor de Akainu, carregando também a força da erupção vulcânica para atrasar o resgate de Luffy, Zoro e Sanji. Com seu poder de ataque atual, ele só precisava atrasar Luffy e os outros por um instante para matar esse punho de fogo. Mas, no momento seguinte, uma luz fria e ofuscante brilhou subitamente. Voxax! No instante seguinte, uma aura congelante, interminável e assustadora explodiu instantaneamente. Craque! Craque! O mar estava congelado, a terra estava congelada. Até mesmo o magma vulcânico em erupção estava completamente congelado. Sob o mar, o vulcão submarino desencadeado por Akainu também foi instantaneamente congelado por essa aura congelante incrivelmente aterradora. Até mesmo Akainu, que estava atacando Ace, foi congelado e transformado em uma bola de gelo. Ace aproveitou a oportunidade e imediatamente recuou, juntando-se a Luffy e aos outros. Almirante da frota Akainu, ao ver Akainu, que estivera prestes a matar Punho de Fogo com seu movimento desesperado, agora congelado em uma bola de gelo. Os olhos de Gion e dos outros vice-almirantes pareciam prestes a explodir, especialmente os vice-almirantes da facção pacifista como Momonga, ficaram com os olhos vermelhos. Essa habilidade, todos eles a conheciam muito bem. O antigo almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, líder absoluto da facção pacifista da Marinha, que morreu em batalha durante a Guerra dos Melhores, pelas mãos do Soberano do Céu. Almirante Aokiji, a habilidade de congelar todas as coisas, a fruta do gelo. Após a Guerra dos Melhores, essa habilidade também foi tomada. Agora seu dono era o homem com uma recompensa de 6 bilhões e 58 milhões de belis. Soberano do Céu. Robin tinha feito sua jogada. Gion e os numerosos vice-almirantes do quartel-general da Marinha estavam com as testas cobertas por incontáveis gotas de suor frio. Se eles tivessem a coragem de desembainhar suas espadas contra o Chapéu de Palha e os outros, então contra o Soberano do Céu, eles nem sequer tinham o direito de desembainhar suas espadas. Não era que eles fossem covardes. Era que sob o Haki daquele homem, eles não conseguiam nem mesmo se manter conscientes. Essa foi por pouco. Ace, ao se juntar novamente aos três, ainda estava abalado. Luffy, Zoro e Sanji também suspiraram de alívio. Eles haviam subestimado o terror da força eruptiva do vulcão. Akainu, que havia desencadeado um vulcão submarino e se transformado em um supervulcão móvel e em erupção, demonstrou uma força de combate ainda mais extraordinária do que eles esperavam. A força destrutiva mais exagerada da natureza. Não era brincadeira. O revestimento ao Shoku não conseguiu obter qualquer vantagem contra tal força da natureza. Antes desse poder aterrador, nenhum poder conseguia obter vantagem absoluta em uma colisão frontal, a menos que fosse uma habilidade de Akuma no Mi que o neutralizasse. Boom! E nesse instante, a bola de gelo que congelava Akainu começou a aquecer rapidamente, ficando vermelha como sangue. Então o magma explodiu, vaporizando todo o gelo e congelando Akainu. A fruta gelada. O rosto de Akainu estava incrivelmente sombrio. Soberano do Céu estava de fato nesta ilha. A fruta do gelo, a Akuma no Mi de seu antigo colega, Kuzan, era uma contrapartida à sua fruta do magma. Assim como seu magma podia queimar as chamas da fruta Chama-Chama, a fruta Gelo-Gelo de Kuzan podia congelar o mar, até mesmo um vulcão ativo em erupção. Isso foi demonstrado diretamente na história original, quando Kuzan, após deixar os fuzileiros navais, congelou um vulcão em erupção. A verdadeira habilidade da fruta Gelo-Gelo não era o gelo em si, mas a aura congelante que podia congelar tudo. E essa aura congelante era a contrapartida para a fruta Magma-Magma, que causava erupções em altas temperaturas. Comer uma Akuma no Mi não apenas concedia grande poder, mas também trazia consigo suas fraquezas. Akainu estava tomado por uma fúria involuntária. Ele estava tão perto, mas o aparecimento da fruta Gelo-Gelo anulou completamente seu ataque decisivo. Agora sua resistência estava baixa e com punhos de fogo Ace e os outros em guarda, criar outra oportunidade como essa era impossível. Nika e Soberano do Céu já apareceram, não é? Em um navio de guerra, Saturn deu um passo à frente. Boom! Um estranho círculo mágico apareceu acima de Egiad. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 287. Boom! Um estranho círculo mágico apareceu diante deles. O círculo formava um pentagrama, envolto em relâmpagos negros e crepitando com chamas revoltas que rugiam pela atmosfera. Uma presença aterradora começou a se espalhar instantaneamente. Brum! O céu foi rapidamente encoberto por nuvens escuras, densas e ameaçadoras. Toda a ilha de Egiad mergulhou numa atmosfera apocalíptica. O que é isso? Perguntou Luffy em seu tom exagerado de quinta marcha. Que aura estranha! Disseram Ace, Zoro e Sanji, com os olhos brilhando em um vermelho escuro intenso. Um dos 5 anciãos, São Jai Garcia Saturn, está prestes a aterrissar em Egiad. Todos os funcionários com patente inferior a Comodoro estão proibidos de olhar. Um vice-almirante do quartel-general da Marinha, um dos poucos que ainda restavam em um navio de guerra, anunciou sombriamente através de um transponder. A transmissão se espalhou instantaneamente por todo o Egiad. É realmente um dos 5 anciãos.
Os fuzileiros navais na ilha estavam encharcados de suor frio, com os rostos tomados pela incredulidade. Eles não faziam ideia de que a autoridade suprema do mundo havia chegado com a frota. Os 5 anciãos eram seres de uma dimensão completamente diferente, impossivelmente distantes deles. Como havia sido dito na transmissão, aqueles abaixo da patente de Comodoro sequer tinham o direito de testemunhar os 5 anciãos. Fazer isso era um ato de desrespeito contra a autoridade suprema do mundo, punível com morte imediata. Bum! Uma explosão horrível irrompeu do centro do pentagrama, despedaçando a terra. Os fuzileiros navais gritaram ao serem arremessados para o ar junto com os fragmentos do chão, flutuando à deriva, sem poder fazer nada. Que explosão foi essa? Gritaram alguns fuzileiros navais horrorizados, olhando para seus camaradas que haviam caído do céu e agora jaziam imóveis. Lá vem ele, os olhos de Zoro se estreitaram. Arg! De dentro do círculo mágico, uma figura bizarra começou a se contorcer e crescer. Num instante, transformou-se numa silhueta terrivelmente gigantesca. Tinha chifres de boi, corpo de aranha e unhas tão negras e afiadas quanto as garras de um demônio. Sua forma colossal era ainda maior que a de um gigante adulto. Atrás dela, a característica nuvem de chamas de um usuário de Zoan desperto girava em espiral. Aquilo, não é mesmo um monstro? Gaguejou um fuzileiro naval comum, com os olhos arregalados de terror enquanto encarava Saturn. Calha a boca. É claro que é. Outro fuzileiro naval tentou freneticamente impedi-lo, sem sequer ousar pronunciar as palavras 5 anciãos. Eles não eram comodores, de acordo com a ordem, eles nem sequer tinham permissão para olhar, muito menos chamar um deles de monstro. Infelizmente já era tarde demais. Shin, Pop. Uma luz estranha brilhou nos olhos demoníacos de Saturn. A cabeça do fuzileiro naval que ousara olhar, que tinha patente inferior a Comodoro, explodiu instantaneamente. Qualquer delito, mesmo para um vice-almirante da Marinha, seria executado sumariamente. Aos olhos de Saturn, um soldado comum era o mais insignificante dos insetos, podia ser morto à vontade. Repito, São Jai Garcia Saturn dos 5 anciãos pousou em Eguiad. Todos os funcionários abaixo da patente de Comodoro estão proibidos de olhar. A transmissão soou novamente. Todos os fuzileiros navais abaixo da patente de Comodoro desviaram o olhar freneticamente. O chão, faz tempo, disse Saturn friamente examinando os arredores. A mais alta autoridade do governo mundial, o deus guerreiro da ciência e da defesa, São Jai Garcia Saturn, Gyuki, forma híbrida. Então este é um dos 5 anciãos do governo mundial? Que monstro, disse Sanji com um sorriso malicioso. Parece um usuário de Zoan mítica desperta, mas sua aura é muito estranha, disse Ace sombriamente. A nuvem de chamas indicava que a Akuma no Mi deste ancião era do tipo Zoan. E sua forma, a cabeça de um boi no corpo de uma aranha, maior que um gigante adulto, era algo que nenhum usuário de Zoan comum conseguiria alcançar. Apenas os Zoans mais raros, do tipo mítico, poderiam possuir tal forma. Mas para o aqui da observação deles, a aura de Saturn parecia incrivelmente estranha. Deixe-me testá-lo. Os 5 anciãos lendários. Svi. Zoro desembainhou sua espada num instante, e o Vado Ichimonji desferiu um golpe instantâneo. Bum! Um corte voador horripilante, de cor púrpura escura, transformou-se instantaneamente em uma torrente violenta de energia, envolta em relâmpagos tirânicos de cor carmesim negra. Com sua atual habilidade com a espada, Zoro agora poderia desferir um golpe voador aterrorizante com um movimento casual, assim como Mihawk na Guerra dos Melhores. E ele poderia revesti-lo com Oshoku. A habilidade de Zoro com a espada havia agora alcançado o nível de um grande espadachim, entrando em um estágio completamente novo. Bum! Mas Saturn, diante desse golpe de nível almirante revestido com Oshoku, nem tentou se esquivar. Ele recebeu o golpe de frente. Instantaneamente, o enorme corpo de Saturn foi despedaçado. Com o poder de combate atual de Zoro, um único golpe revestido com a Ki do Conquistador abriu um rasgo terrivelmente grande na forma Gyuki gigante de Saturn. Que grosseria, disse Saturn, sem alterar minimamente sua expressão. Arg! No instante seguinte, a parte ferida do corpo de Saturn começou a se contorcer e se debater, e num instante, estava completamente curada. Exatamente como eu pensava. Zoro e os outros não demonstraram surpresa com isso. Robin já havia lhes contado sobre o poder dos 5 anciãos. Os 5 anciãos possuíam a imortalidade. Mesmo que fossem gravemente feridos por um ataque de Aoshoku, eles ainda podiam se recuperar. Sakazuki, você deseja se tornar um almirante da frota caído? Que presunçoso, disse Saturn friamente, sem demonstrar qualquer respeito por Akainu. O fato de essa geração de almirantes da marinha ter sido completamente dizimada pelo soberano do céu Robin já havia prejudicado a reputação do governo mundial. Se o almirante da frota, o comandante supremo dos fuzileiros navais, também morresse em batalha, não seria apenas a perda de um poderoso combatente. Mais importante ainda, seria um golpe para o prestígio do governo mundial. Claramente, Saturn se importava mais com a reputação do governo mundial do que com Akainu. Kuf. Estou apenas fazendo justiça com as minhas próprias mãos, retrucou Akainu, sem demonstrar qualquer deferência a Saturn, um dos 5 anciãos. Ele também tinha seu orgulho. Ser menosprezado por Saturn depois de lutar com tanta garra, ele não tinha a personalidade de aceitar as coisas passivamente. Se você não concluir a missão a seguir, não retornará ao quartel-general dos fuzileiros navais, disse Saturn friamente. Ele não menosprezou muito Akainu, eles estavam com falta de pessoal, e a força de Akainu ainda era necessária. Mas ao mesmo tempo, se Akainu falhasse nessa missão, Saturn não teria misericórdia. Eu nunca planejei voltar vivo, para começo de conversa, disse Akainu com um olhar sombrio. Chapéu de palha, punho de fogo, caçador de piratas, perna negra. Um bando de pirralhos problemáticos, disse Saturn, olhando para Luffy e os outros, com seus olhos demoníacos brilhando de forma sinistra. Todos os 4 eram de nível almirante ou superior. Mesmo aos olhos de Saturn, onde todos, exceto os dragões celestiais, eram meros insetos, lutadores desse calibre representavam um problema.
Ele e Sakazuki sozinhos não conseguiriam derrotá-los. E depois havia aquele pirralho mais problemático de todos, o soberano do céu Hoven. Saturno contemplou a capacidade que transformará completamente aquele mar em um mundo de gelo, e sua ira se intensificou. A fruta do gelo, sua utilidade em alto mar era simplesmente imensa. Como a Akuma no Mi mais poderosa para controle de multidões, seu efeito em uma guerra ia muito além de seu poder de combate. E infelizmente, uma Akuma no Mi tão preciosa e poderosa também caiu nas mãos daquele pirralho, o soberano do céu Hoven. Agora, todos os navios de guerra estavam congelados, completamente incapazes de deixar esta área. Mas tudo bem. Isso também significava que Nika e Vivi não podiam sair. E Vegapunk. O olhar de Saturno voltou-se para o laboratório na Ilha Artificial do Céu. Vegapunk, a princesa do deserto, soberano do céu. Todos estavam lá. Essa informação, vinda do espião deles, York, era precisa. Ele não sabia porque aquele pirralho, soberano do céu, ainda não havia intervido diretamente na batalha, mas contanto que eliminassem Nika e Vegapunk e capturassem Vivi, poderiam cumprir as ordens de Mu, um bando de pirralhos problemáticos. Hoje, este será o seu túmulo. Os olhos demoníacos de Saturno começaram a brilhar. Comece, Saturno, as vozes dos outros 5 anciãos ecoaram em sua mente. Bum! O círculo mágico do pentagrama irrompeu em relâmpagos negros e chamas ainda mais aterrorizantes. Em seguida, uma explosão horripilante varreu a área mais uma vez, liberando uma enorme nuvem de fumaça negra. Eles estão vindo? Os olhos de Zoro e dos outros brilharam com uma luz carmesim escura impressionante. Svi! Uma aura aterradora emanou da fumaça negra. Nesse instante, a forma de Saturno mudou novamente, tornando-se ainda maior, comparável à de um gigante antigo. Suas mãos desapareceram completamente. Gilki, forma bestial. Faz muito tempo. Terra. Um javali enorme com 4 presas, manchas pelo corpo e uma nuvem de chamas rodopiando atrás dele apareceu, com olhos demoníacos, assim como os de Saturno. Os 5 anciãos, Deus Guerreiro da Justiça, são Topman Valkyrie. Feng-Si, forma de besta. Nika. Uma ave monstruosa com rosto humano, corpo de serpente e asas de corvo, uma nuvem negra de fumaça se enrolando atrás dela, seus olhos demoníacos encarando Luffy. Os 5 anciãos, Deus Guerreiro do Meio Ambiente, são Marcos Mars. Itsumade, forma bestial. Um bando de pirralhos. Um verme da areia gigante com uma fita de nuvem de chamas negras enrolada atrás dele, sua boca enorme e repleta de dentes humanos. Os 5 anciãos, Deus Guerreiro da Agricultura, são Shepherd de Júpiter. Verme da areia, forma de besta. O espadachim é meu. Um cavalo esquelético gigante com uma nuvem de chamas rodopiando atrás dele soltou um relincho. Os 5 anciãos, Deus Guerreiro das Finanças, Santo Etambaron Vênus Juro. Bakotsu, forma bestial. Os 5 anciãos haviam chegado. São todos monstros, um verdadeiro inferno no auge do mundo. Zoro disse com um sorriso selvagem. Então seu olhar se fixou em Juro em sua forma Bakotsu. Zoro podia sentir a aura de uma espada lendária ali, e uma espada lendária que estava conectada a ele. Vai, Mars. Isso é problema nosso. Rompa a camada protetora do Instituto de Pesquisa. Princesa do Deserto, Soberano do Céu e Vegapunk estão todos lá. Valkyrie olhou para Mars, o único entre eles com a capacidade de voar. Deixe comigo, disse Mars, enquanto Itsumade batia as asas rapidamente, voando em direção ao céu. Mas no instante seguinte, bum! Uma terrível tempestade de areia irrompeu repentinamente, bloqueando violentamente o caminho de Mars. A fruta da areia é a princesa do deserto, Vivi. Mars capturar. Rugiu Valkyrie. Quaharralhanha. Eu não sou uma princesa do deserto. Uma risada que era muito familiar aos 5 anciãos soou de repente. Foge. A assustadora tempestade de areia começou a se intensificar. Formou-se uma figura que fez com que as pupilas de todos os 5 anciãos se contraíssem. Crocodile! Exclamou Akainu, chocado. O antigo Shichibukai, cuja morte foi confirmada e cuja fruta da areia foi devorada pela princesa do deserto, Sir Crocodile. Você está vivo? Tem algo errado. O rosto de Saturno estava incrivelmente sombrio. Shin. Saturno ativou sua habilidade, um clarão de luz explodindo no corpo de Crocodile. Quahahara. Os 5 anciãos? Minha forma de vida. Não é essencialmente diferente da sua, é? Crocodile deu uma gargalhada estrondosa. A área ferida não se materializou, mas assim como a de Saturno anteriormente, apresentava um enorme corte. No entanto, no instante seguinte começou a cicatrizar. Como? Todos os rostos dos 5 anciãos estavam incrivelmente sombrios. Imortalidade. A mesma imortalidade que eles. Bum! Um relâmpago interminável e assustador caiu instantaneamente no chão, formando uma figura feita inteiramente de raios. Yahahalhanha. Então esta é a maior autoridade do mundo, os 5 anciãos? Uma risada extremamente arrogante soou. Eu sou o deus Enel. Lembrem-se disso, os 5 anciãos, Enel gargalhou alto. Goru Goru no Mi? Os semblantes dos 5 anciãos ficaram ainda mais sombrios. Como? Como é que a fruta areia e a Goru Goru no Mi apareceram em outras pessoas? E eles eram incrivelmente fortes. Que diabos está acontecendo? As pupilas de Akainu se contraíram. A Goru Goru no Mi, aquela Akuma no Mi característica do soberano do céu Hoven, uma das habilidades mais invencíveis entre os usuários de logia, apareceu em outra pessoa. E Crocodile, que foi morto por soberano do céu Hoven, ressuscitou. Então, a fruta gelada de antes. Arara. Quanto tempo, Sakazuki? Uma voz incrivelmente familiar a Akainu, que fez com que as pupilas de todos os fuzileiros navais se contraíssem, e uma figura saiu lentamente. Kuzan.
Capítulo 288. Almirante Aokiji, os olhos de Momonga e dos outros vice-almirantes alinhados à aliança pacifista se arregalaram, e seus corpos inteiros tremeram. Aquela aparência, aquela voz, aquele tom, eles nunca se esqueceriam. O líder absoluto da facção pacifista, o antigo almirante da marinha, um dos candidatos a almirante da frota, o homem que morreu pelas mãos do soberano do céu Hoven durante a Guerra da Cúpula, o antigo usuário da fruta do gelo, almirante Aokiji. Kuzan, o que está acontecendo? Gion olhou para Aokiji horrorizado. Ressurreição? Como algo assim seria possível? Mas a prova estava bem diante de seus olhos. Tanto Crocodile quanto Kuzan haviam morrido pelas mãos do soberano do céu Hoven. Mas agora, eles realmente haviam retornado dos mortos e estavam bem aqui. Kuzan, que diabos está acontecendo? Pela primeira vez, todos os 5 anciãos começaram a suar frio. O que poderia ser mais incrível, mais divino, do que um corpo imortal? Ressurreição, sem dúvida. Se eles conseguissem racionalizar o retorno de Crocodile, talvez ele tivesse sido secretamente capturado por Soberano do Céu durante um incidente em Alabasta e posteriormente recrutado com sua morte forjada. Kuzan era uma história diferente. Ele havia sido morto por Soberano do Céu diante do mundo inteiro durante a transmissão ao vivo da Guerra dos Melhores. Sua ressurreição foi inegável. O desconhecido traz grande medo. Nesse instante, os 5 anciãos, que sempre haviam sido destemidos com seus corpos imortais, sentiram verdadeiro terror pela primeira vez. Aokiji, então foi você quem me congelou agora há pouco. Você traiu os fuzileiros navais. Akainu mordeu com força o charuto com os olhos vermelhos. O senso de justiça dele e o de Aokiji sempre foram como fogo e água. Mas para esse homem, que havia se alistado nos fuzileiros navais com ele, treinado sob o comando de Z com ele, se tornado vice-almirante com ele e depois almirante com ele, ele sempre o tratou de forma diferente dos outros. Assim como na história original, quando os dois lutaram até a morte pela posição de almirante da frota, Akainu, o homem de sangue de ferro e fria crueldade, poupou inesperadamente a vida de Aokiji quando ele estava completamente indefeso. Aokiji era uma potência absoluta nesses mares, e o poder de sua fruta do gelo era assustadoramente eficaz em uma guerra. Deixar escapar um lutador de tão alto nível, que depois se juntou aos piratas do Barba Negra e foi diretamente responsável pela captura do lendário herói da marinha, Garp, em Ashinozu foi, sem dúvida, uma grande mancha na carreira de Akainu. Mas nesta linha temporal, Aokiji não lutou com ele pelo cargo de almirante da frota, mas morreu no campo de batalha durante a Guerra dos Cúpulas. Akainu chegou a colocar uma foto de Aokiji no lugar mais proeminente da mesa de seu almirante da frota. Mas agora ele pensava que fora Hoven o soberano do céu, quem usará a fruta do gelo para deter sua lava. Ele jamais imaginou que fosse Aokiji. Como Akainu pôde aceitar isso? Arara. Aokiji? Eu não sou mais um fuzileiro naval. Aokiji morreu pelos fuzileiros navais no campo de batalha da Guerra dos Melhores. Kuzan coçou a cabeça. Como um Omi elemental especial, seu cabelo agora era feito de gelo. Embora ainda mantivesse seu jeito preguiçoso, seus olhos agora gélidos brilhavam com uma luz incrivelmente fria. Ele não se arrependia de seu tempo na marinha. Agora sou um lutador sob o soberano do céu Hoven. Kuzan. Bum. Uma onda assustadora de geada, envolta em um vento gélido, uivava furiosamente na atmosfera com Kuzan em seu epicentro. As palavras de Kuzan causaram imensa dor a Momonga e aos outros vice-almirantes pacifistas, mas eles não puderam dizer uma palavra contra ele. Morrer no campo de batalha era a maior honra para qualquer fuzileiro naval, dedicar a vida e tudo o que havia para servir à justiça. Almirante Aokiji não, Kuzan realmente não devia nada aos fuzileiros navais. Mas ver o homem que eles haviam seguido agora do outro lado, isso causou uma dor profunda e sincera em Momonga e nos outros. Você não possui aqui. O que você é agora? Akainu não respondeu mais nada. Para seres tão poderosos quanto eles, suas vontades já eram inabaláveis. Tentar mudar suas mentes com palavras seria pura ingenuidade. Da mesma forma, o fato de Kuzan ser capaz de proferir tais palavras, de se declarar um lutador sob o comando do soberano do céu, significava que ele já havia tomado sua decisão final. Tudo o que ele podia fazer era matar esse antigo colega, agora seu inimigo mais uma vez. Mas Akainu ainda achou estranho. A presença de Kuzan era forte, mas era puramente o poder da fruta do gelo. Não havia nenhum vestígio de Aki. Kuzan herdou o punho de ferro de Garp, seu Aki do armamento estava entre os mais fortes dos mares. Mas agora, não havia sequer um vestígio disso. E a forma de Kuzan foi completamente elementalizada. Embora não fosse incomum um usuário de logia se elementalizar completamente, manter esse estado consumia uma grande quantidade de energia desnecessária. Geralmente os usuários de logia se elementalizavam apenas parcialmente em batalha, o suficiente para usar seus poderes, o que não afetava sua força de combate e economizava energia. A menos que, os olhos de Akainu percorreram o campo de batalha. Exatamente como ele pensava. Crocodile e aquele homem que se autodenominava Deus Enel também estavam em um estado totalmente elementalizado. Caras, a habilidade da fruta da alma da Big Mom, disse Akainu friamente. Arara, como esperado de você, Sakazuki. Isso mesmo. Agora somos parceiros elementais especiais, admitiu Kuzan sem hesitar. Os sinais eram óbvios. E os Omis elementais tinham sido popularizados pela Big Mom anos atrás. Era impossível esconder isso de uma potência de alto nível como Sakazuki. Além disso, não havia necessidade de escondê-lo. Nesse ponto, as capacidades de combate de ambos os lados estavam mais ou menos em discussão. Uma pequena informação como essa era irrelevante. Mas a fruta da alma sozinha não consegue fazer algo assim, disse Akainu, com os olhos fixos em Kuzan. Se a fruta da alma pudesse trazer pessoas de volta dos mortos, como é que a Big Mom nunca demonstrou tal habilidade?
Com certeza não era apenas a fruta da alma. Deve ter havido outras habilidades da Akuma no Mi envolvidas. E o único que poderia fazer isso era, sem dúvida alguma, o homem que podia usar inúmeras Akuma no Mi, que podia até combiná-las para liberar um poder além de seus limites individuais. Soberano do Céu Hoven. Kuzan apenas sorriu com isso, sem dizer mais nada. As habilidades de Hoven já eram conhecidas mundialmente. Durante a Guerra dos Melhores, Hoven usou as frutas Komi-Komi, Ima-Ima e Goru-Goru no Mi para matá-lo com um único golpe. A partir de então, a fruta Magma-Magma de Sakazuki deixou de ser conhecida como a fruta do diabo com o maior poder de ataque, passando a ser considerada a fruta do diabo com o maior poder de ataque individual. O canhão supereletromagnético de Hoven já a havia superado há muito tempo. Não foi difícil adivinhar que Hoven havia usado vários poderes de Akuma no Mi para ressuscitá-los. Kuzan, Crocodile e o antigo usuário da Goru-Goru no Mi, a expressão de Akainu era sombria. Com exceção de Crocodile, cujo poder de combate não era do nível de um almirante, tanto Kuzan quanto esse deus Enel, apenas com o poder de suas Akuma no Mi, mesmo sem Aki, eram definitivamente lutadores de nível almirante. E com o poder das frutas Gelo-Gelo e Goru-Goru no Mi, eles não eram apenas lutadores de nível almirante comum. O número de caças de nível almirante do lado inimigo aumentou de 4 para 6. Ele pensara que com todos os 5 anciãos ali presentes, suas forças teriam uma vantagem absoluta. Mas agora não tinham vantagem alguma, estavam até em desvantagem. A habilidade da fruta Gelo-Gelo era uma limitação muito grande para sua fruta Magma-Magma. Como Magma era tangível, ele podia carregar o poder destrutivo localizado de uma erupção vulcânica. Mas por ser tangível, sua velocidade de ataque não era tão alta. A fruta do gelo era diferente. Sua aura congelante onipresente podia atacar instantaneamente qualquer parte de uma área marítima. Ele não conseguiu nem mesmo evitar um confronto direto com Kuzan. Mesmo que Kuzan estivesse lutando contra outra pessoa, ele ainda poderia mobilizar a aura congelante que se espalha pela atmosfera para limitar sua habilidade com magma. Havia mais um ponto, ainda pior. A habilidade fruta do gelo-gelo foi usada agora mesmo por Kuzan. Então onde está o soberano do céu? A expressão de Valkyrie escureceu. O julgamento anterior de Saturn de que soberano do céu estava nesta ilha baseou-se no aparecimento da fruta de gelo e nas informações de seu espião entre os satélites de Vegapunk. York, uma dupla garantia que deveria ter tornado o julgamento infalível. Essa opinião foi compartilhada por todos eles. Mas quem diria que Kuzan, por algum meio desconhecido usando a habilidade da fruta da alma do soberano do céu, teria sido ressuscitado como um Omi elemental especial, capaz de usar o poder da fruta do gelo-gelo tão bem quanto em vida? Isso criou uma falha grave em seu julgamento anterior. Com apenas as informações de York e sem a confirmação da fruta do gelo, eles não podiam ter 100% de certeza da localização de soberano do céu. Não importa se York era confiável ou não, as habilidades bizarras da Akuma no Mi de soberano do céu eram mais do que suficientes para criar uma farsa convincente. Como os fuzileiros navais foram enganados durante as operações contra a Big Mom e os Piratas das Feras? Não foi através das habilidades da Akuma no Mi do Soberano do Céu? O Soberano do Céu está aqui ou não? O rosto de Saturn se contorceu de raiva. Parece que precisamos confirmar. Valkyrie deu um passo à frente. Rugido. Valkyrie soltou um rugido repentino e feroz. Bum! Uma onda incrivelmente assustadora de Aki do Conquistador formou uma tempestade de relâmpagos carmesim negros, engolfando toda a ilha de Egiad. O rugido do Aki do Conquistador. Que Aki poderoso! Suor frio escorria das testas da tripulação. Esse aqui era forte demais. Ainda mais forte que o do Luffy. De acordo com as informações que Hoven lhes havia fornecido, o poder de combate de Valkyrie estava entre os mais altos dos 5 anciões. E seu Aki do Conquistador era o mais forte de todos. Xixixixi. Luffy deu um largo sorriso. Devido ao aumento de sua força, Luffy não foi temporariamente subjugado pelo rugido de Valkyrie como na história original. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma luz carmesim escura ainda mais surpreendente. Bum! Luffy soltou uma risada alegre, e seu próprio Aki do Conquistador rugiu, formando também uma tempestade aterradora de relâmpagos carmesim negros. O Aki do Conquistador de Luffy agora era forte o suficiente para criar uma tempestade de Aki assustadora. O rugido do Aki do Conquistador. Nika. Os rostos dos outros 5 anciãos ficaram gélidos. O Aki de Nika era mais forte do que eles esperavam. No entanto, ainda havia uma diferença entre a dele e a de Valkyrie. Mas no instante seguinte, o Orororo. Todos os 5 anciãos estão aqui. Esta é uma guerra épica. Uma gargalhada estrondosa ecoou pelo céu. Voxax. Uma figura, envolta em relâmpagos vermelho escuros, despencou do céu. Esta voz e aura são. Os rostos dos 5 anciãos estavam incrivelmente sombrios. Bum! Uma onda aterradora de Aki do Conquistador emanou dessa figura. Bum! Também gerou uma tempestade de relâmpagos vermelho escuros. O rugido do Aki do Conquistador. Bum! As 3 tempestades do Aki do Conquistador, 2 contra uma, colidiram com a de Valkyrie. Uma presença avassaladora dividiu o céu em 2. O mar agitava-se incessantemente com ondas gigantescas. Toda a ilha de Egiad tremia violentamente. Bang! A energia das 3 tempestades de Aki colidiu, anulando-se mutuamente. Em pouco tempo as tempestades se dissiparam. A figura que havia caído do céu, agora aparecia diante de todos. O Orororo. Que a guerra comece 5 anciãos. Embora o rosto fosse o de um Doflamingo menor, um serafim criado pela pesquisa de Vegapunk. A risada familiar, a aura familiar e o assustador Aki do Conquistador que o envolvia fizeram com que os 5 anciãos reconhecessem imediatamente a verdadeira identidade daquela pessoa. Kaido. Capítulo 289.
Kaido. A expressão de Valkyrie se fechou enquanto ele encarava o serafim projetado para se parecer com o jovem do Flamengo. Kaido, o homem que outrora buscará a morte lançando repetidamente ataques suicidas contra o quartel-general da Marinha e as outras frotas do Yonkou. O homem que enfrentou sozinho toda a força dos fuzileiros navais e toda a tripulação de um Yonkou, apenas para ser derrotado e capturado. Como pirata, Kaido havia sido derrotado 7 vezes. Ele foi capturado 18 vezes ao desafiar sozinho os fuzileiros navais e o Yonkou, e foi submetido a mais de 1000 torturas e condenado à morte 40 vezes. Quando tentaram enforcá-lo, as correntes se romperam. Quando colocaram na guilhotina, a lâmina se quebrou. Quando tentaram empalá-lo com lanças, as lanças quebraram. Ele afundou 9 navios-prisão gigantescos. Antes de Soberano do Céu Hoven, ninguém conseguia matá-lo, nem mesmo ele próprio. E como deus guerreiro da justiça entre os 5 anciãos, Valkyrie havia ordenado pessoalmente as sentenças de execução de Kaido no passado. Ele jamais o confundiria. Embora essa pessoa tivesse a aparência de um serafim, a alma em seu interior era sem dúvida a do grande pirata que morrera pelas mãos de Soberano do Céu, o antigo Yonkou e a criatura mais forte do mundo, Kaido das Feras. Kaido? Como? Ele não morreu pelas mãos do Soberano do Céu Hoven? O rosto da vice-almirante Doll estava tomado de horror, sua testa já encharcada de suor frio. Os outros vice-almirantes da Marinha também tinham expressões de total incredulidade. Mas então, Doll e os outros oficiais ficaram em silêncio. Afinal, eles acabavam de ver Kuzan, cuja morte pelas mãos do Soberano do Céu presenciaram pessoalmente, retornar dos mortos bem diante de seus olhos. A ressurreição de Kaido, que também havia sido morto pelo Soberano do Céu, não era tão difícil de compreender. Mas entender era uma coisa, aceitar era outra. Qual era o nível de pirataria de Kaido? Antes da ascensão completa de Hoven, o Soberano do Céu, o mais forte em uma luta 1 contra 1 provavelmente era Kaido. Esse era o consenso quase unânime do mundo inteiro na época. O título de criatura mais forte do mundo era bem merecido. Na percepção do mundo daquela época, Kaido era o Yonkou com o maior poder de combate individual, e seu Haki atual comprovou isso plenamente. Como? Você pode usar aqui? Valkyrie parecia furioso. Nem Crocodile ressuscitado nem Kuzan, embora pudessem usar suas antigas habilidades da Akuma no Mi, com a Akuma no Mi de gelo de Kuzan não sendo mais fraca do que antes e a Akuma no Mi de areia de Crocodile sendo ainda mais forte, dominada ao seu limite absoluto, possuíam um único resquício de Haki. Crocodile era um caso especial por razões próprias, ele não conseguia usar Haki desde que se tornou um Shichibukai, mas o Haki do armamento de Kuzan estava entre os melhores dos mares, e agora ele não conseguia usá-lo de jeito nenhum. Isso só podia significar uma coisa. Como Omis elementais especiais, eles eram incapazes de usar Haki. Isso, é claro, não surpreendeu os 5 anciãos. Afinal, o Haki do armamento era a manifestação da combinação do poder físico e espiritual. Um Omi elemental, cujo corpo inteiro era um elemento e não possuía energia física, não poderia usar o Haki do armamento. É claro que os serafins eram a forma mais poderosa da humanidade criada por Vegapunk. Com sua linhagem lunariana, eles possuíam físicos incrivelmente poderosos. Cada serafim podia usar Haki do armamento e Haki da observação muito fortes. Mas o que Valkyrie estava falando não era Haki do armamento, mas sim Haki do conquistador. O Haki do conquistador do Kaido atual não era mais fraco do que quando ele estava vivo. Na verdade, era ainda mais forte. Um Kaido como esse, mesmo sem seu antigo físico poderoso e Akuma no Mi do tipo Zoomítica modelo Dragão Azul, seu poder de combate não seria muito menor do que antes. Poder de combate máximo, nível Yonkou. Essa era uma força aterradora, capaz de destruir completamente o equilíbrio desta guerra. O Orororo. Surpreso? Eu também estou surpreso. Mas este aqui é meu. Uma luz carmesim escura e surpreendente brilhou nos olhos de Kaido. Ace e os outros também ficaram muito surpresos. Eles não se surpreenderam com a aparição de Kaido. Antes dessa batalha, Robin havia infundido a alma de Kaido neste serafim usando a habilidade da fruta da alma-alma. A consciência original dentro do serafim havia sido ejetada pela Nikyu Nikyu no Mi. Embora fossem armas de guerra, os serafins eram, na verdade, humanos com consciência própria. Vegapunk os chamou de a forma mais forte da humanidade. Era assim que eles conseguiam usar um Haki do armamento e da observação tão poderoso. E tanto para o serafim Esber no qual a alma de Kuma foi infundida, quanto para o serafim baseado em Doflamingo no qual a alma de Kaido foi infundida. Robin usou uma combinação das frutas pata-pata e da alma para ejetar com segurança suas almas originais. Isso representou um grande alívio para seu criador, Vegapunk. Embora as almas originais tivessem desaparecido, a poderosa energia física da linhagem lunariana dentro dos serafins permanecia completamente intacta, combinado com o espírito incrivelmente poderoso de Kaido em teoria. O serafim infundido com Kaido deveria ser capaz de usar Haki do armamento e da observação ainda mais fortes. Há pouco tempo, Vegapunk estava realizando os últimos ajustes no serafim imbuído de Kaido. Mas isso incluía apenas Haki do armamento e Haki da observação fortes. Esse Haki do conquistador, que não era mais fraco que o de Kaido quando ele estava vivo, sendo até mais forte, também foi uma enorme surpresa para Ace e os outros. Será possível? Saturn começou a suar frio, uma possibilidade lhe ocorreu. Foi a porção de Haki do conquistador que o soberano do céu Robin tirou de você? Saturno olhou fixamente para Kaido. O Orororo. Como se esperava dos 5 anciãos. Seus cérebros funcionam muito bem, Kaido riu alto. Enquanto ele ria, os violentos relâmpagos carmesim escuros que fervilhavam ao seu redor surgiam furiosamente. Entendo.
Robin absorveu todo o Aqui do Conquistador de Kaido. Então, o Aqui do Conquistador de Robin continha uma parte que pertencia a Kaido. Ao devolver essa parte a Kaido, já que originalmente era dele, ele pode usá-la sem qualquer impedimento. Após a dica, Sanji captou rapidamente o ponto crucial. Ace e os outros entenderam imediatamente. O Aqui do Conquistador, diferentemente do Aqui do Armamento, era a manifestação pura do poder espiritual, e era preciso ter a disposição de um rei para despertá-lo. Nem Kuzan, nem Crocodile, nem Enel possuíam a disposição de um rei, então naturalmente não podiam usar o Aqui do Conquistador. Assim como antes, Robin já podia transferir Aqui para eles através dos canais espirituais que havia estabelecido. Mas aqueles sem a disposição real só podiam usá-lo para fortalecer seu Aqui do Armamento, e ainda estavam limitados por sua força física. Mas aqueles como Luffy, que despertaram o Aqui do Conquistador, podiam usá-lo diretamente para fortalecer o seu próprio. A disposição de um rei era a chave para usar o Aqui do Conquistador. Isso não podia ser mudado. E Kaido, como o hegemon absoluto da era em que os três grandes poderes, os imperadores, os fuzileiros navais e os Shichibukai, estavam em equilíbrio, possuía uma das mais fortes disposições reais. E com a habilidade de saque de Robin, ele havia absorvido todo o Aqui do Kaido derrotado. Ao devolver essa parte para Kaido, é claro que ele poderia usá-la livremente. Quanto ao fato de o Aqui de Kaido estar ainda mais forte do que antes, a morte traz grande terror, mas também grandes avanços. Mas este avanço, só Robin pode estimulá-lo. Zoro disse com um sorriso selvagem. A morte foi o maior catalisador para o potencial humano. Para alcançar um grande avanço no Aqui, era preciso ser temperado no cadinho da vida e da morte. Somente sobrevivendo a constantes batalhas de vida ou morte é que se pode obter um Aqui mais forte. Aqueles que morressem ficariam completamente perdidos, perdendo tudo. Mas a habilidade de Robin podia trazer de volta as almas dos mortos do submundo. Uma alma que tivesse experimentado o grande terror da morte. Seu poder espiritual sofreria uma mudança qualitativa. Foi por isso que o Aqui do Conquistador de Kaido era ainda mais forte do que quando ele estava vivo. E quanto à autoridade de controle, Saturn? Embora não tivesse muita esperança, nos juro ainda olhava para Saturn. O poder máximo de controle sobre os serafins estava em suas mãos. Mas para Soberano do Céu ousar deixar os serafins integrados a Kaido aparecerem, ele obviamente não tinha medo de que eles assumissem o controle. Mas e se? Eu não consigo controlá-lo. Ninguém consegue controlar esse serafim mais. O que está diante de nós agora é Kaido. A expressão no rosto de Saturn era incrivelmente sombria. O Orororo. É claro que sou eu. Quem mais seria? Ninguém me obriga a fazer nada menos que eu queira. Eu sou Kaido. Bum. Um Aqui do Conquistador aterrorizante fervilhava na atmosfera. Isto está me deixando animado. Uma guerra como essa. Vamos arrastá-los todos, seus idiotas arrogantes, para a batalha e deixá-los provar a crueldade da guerra. Kaido deu uma risada alta. Voxas! Os prédios ao redor começaram a se contorcer, transformando-se em uma enorme quantidade de fios. O fruto da corda despertado. Será que o Soberano do Céu também despertou o fruto da corda dentro do sangue verde do serafim? A expressão no rosto de Saturn era incrivelmente sombria. Os serafins, devido ao sangue verde que possuíam, tinham todas habilidades replicadas da Akuma no Mi do tipo Paramecia. Assim como S-Snake possuía a habilidade da fruta do amor da Imperatriz Pirata, e S-Bear possuía a habilidade da fruta da pata de Kuma. Este serafim baseado em Doflamingo possuía a habilidade da fruta da corda da Paramecia. Mas como provinha do sangue verde, era uma habilidade Paramecia replicada, não uma Akuma no Mi verdadeira. Não podia ser despertada. Mas tudo indicava que Kaido poderia usar o poder despertado da fruta do fio. E o único que poderia despertar a Akuma no Mi Paramecia replicada dentro do sangue verde do serafim era, é claro, aquele homem. A fruta da corda do Coringa, mal dá para usar, disse Kaido com um sorriso sedento de sangue. Embora a fruta da corda não fosse particularmente poderosa, ainda era uma Akuma no Mi, e uma desperta. Mesmo assim, proporcionaria algum aumento em seu poder de combate. Devido ao tempo limitado, Vegapunk não conseguiu desenvolver outras habilidades para Paramecia em sangue verde. Quanto à Akuma no Mi do próprio Kaido usou a mítica modelo, Dragão Azul, ela representou um aumento significativo no poder de combate de Robin. E o Kaido atual lutava principalmente com o revestimento ao Shoku de qualquer forma. Mesmo possuindo apenas a fruta do fio, como seu Aqui era mais forte do que quando estava vivo, seu poder de combate não seria muito menor. Kishixishi, não se esqueça de mim. Uma voz estridente ecoou. Voxas. Bum. Uma figura caiu do céu aterrissando ao lado de Kaido. Moria. Os 5 anciãos e os numerosos generais do quartel-general dos fuzileiros navais olharam para o recém-chegado com semblantes sombrios. Eram os antigos Shichibukais Gekko Moria. E ao contrário de Kaido, cuja aparência era estranhamente a de um jovem Doflamingo, Moria estava no corpo serafim, criado com base em seu próprio fator de linhagem, combinado com a linhagem sanguínea lunariana. Moria, não pensei que estaria lutando com você, disse Kaido com um sorriso sedento de sangue. Kishixishi, eu já perdi para você antes, mas agora não posso ficar muito para trás. Preciso deixar minha querida filha orgulhosa. Moria riu alto. Armamento. Pull. Uma densa camada de Aqui do armamento envolveu o corpo de Moria. Tendo experimentado o grande terror da vida e da morte, Moria agora podia usar Aqui. Além disso, com o poderoso físico lunariano deste serafim, ele poderia exercer Aqui do armamento e Aqui da observação extremamente fortes. Pull. No instante seguinte, uma luz estranha e escura brilhou nos olhos de Moria. Bum! As sombras de todos os prédios ao redor começaram a se contorcer furiosamente.
A fruta da sombra despertada. O rosto de Saturno era uma máscara de fúria. A habilidade paramecia replicada neste serafim era a própria fruta das sombras de Moria. E agora, o soberano do céu Hoven havia despertado até mesmo a habilidade da fruta contida no sangue verde. Nossas sombras. Muitos dos fuzileiros navais cujo aqui não era forte o suficiente foram instantaneamente subjugados pela habilidade da fruta das sombras. Suas sombras começaram a se contorcer e inchar, já não estando sob seu controle. Asgard das sombras. A risada estridente de Moria ecoou. Capítulo 290. Minha sombra. Não consigo controlar minha sombra. Gritos de terror irromperam dos oficiais da marinha. Suas sombras se contorciam e riam, completamente fora de controle, uma visão arrepiante de se contemplar. A fruta das sombras, mesmo entre os tipos paramecia, era uma habilidade poderosa, especialmente quando despertada. Moria não precisava mais de uma tesoura como na história original. Ele podia manipular e roubar livremente as sombras de qualquer coisa ao seu redor. Se o Haki de alguém não conseguisse bloquear o poder da fruta das sombras desperta, sua sombra ficaria desprotegida. Seria completamente controlado por Moria, chegando a se contorcer e rir demoniacamente de seu dono, levando a sensação de horror arrepiante ao seu limite absoluto. E assim que o dono das sombras sentisse medo, seu espírito seria esmagado e seu Haki se despedaçaria junto com ele. Depois disso, ele cairia completamente sob o controle do usuário da Akuma no Mi das sombras. O usuário podia alterar a forma da sombra para controlar os movimentos do corpo. Para o usuário da fruta da sombra, uma sombra era, em certo sentido, outra forma de alma. Assim como na história original, Moria controlava a sombra de Oars para fazer seu corpo gigante se esticar e encolher livremente, como a fruta Nika. E isso com uma Akuma no Mi não despertada, onde ele só conseguia controlar a si mesmo e os zumbis criados a partir de sombras roubadas. Mas com a Akuma no Mi despertada, o usuário podia afetar diretamente as sombras ao seu redor. Uma vez que o Haki de uma pessoa fosse quebrado, o usuário só precisava controlar sua sombra para fazê-la cumprir suas ordens. E ao contrário do controle da fruta da corda, controlar através de uma sombra era muito mais flexível. Assim como com o Ars, ele podia até distorcer a forma da sombra para afetar a forma física do corpo. Meu braço. Um vice-almirante olhou horrorizado para o próprio braço. Estava se contorcendo grotescamente como um pretzel. Seu Haki não era particularmente excepcional entre os vice-almirantes. Era como na reunião do Shichibukai, quando Doflamingo usou sua Akuma no Mi do tipo corda-corda para quebrar o Haki de 2 vice-almirantes e transformá-los em seus fantoches. O Haki de um vice-almirante comum tinha poucas chances contra o poder da Akuma no Mi das sombras desperta. Se seu pescoço. Não, não, isto é um pesadelo. Gritos de terror ecoavam continuamente. Os fuzileiros navais cujas sombras estavam sendo controladas por Moria estavam em um estado horrível. Alguns tinham o pescoço torcido em nós. Em alguns casos, os globos oculares saltaram das órbitas, com os nervos ópticos claramente visíveis. Essa área havia se tornado uma verdadeira casa de horrores, absolutamente aterrorizante e grotesca. Xixi. Isto é o verdadeiro horror, um verdadeiro paraíso. Moria soltou uma risada demoníaca. Antes, ele havia usado sua fruta das sombras para criar um exército de zumbis, construindo um paraíso do terror no maior navio pirata do mundo, Thriller Bark. Mas isso dependia mais do ambiente do Triângulo Florian e dos zumbis para criar uma atmosfera assustadora. Mas agora, com seu fruto despertado, ele pode manipular e controlar livremente as sombras daqueles ao seu redor, alterando suas formas físicas. Ele era capaz de criar um verdadeiro paraíso do horror, capaz de instilar terror nas profundezas da alma. O Orororo. A fruta das sombras finalmente está começando a parecer decente em suas mãos, Moria. Kaido, ao ver aquela cena de um parque de diversões do terror, caiu na gargalhada. Antes mesmo de ser Yonkou, quando lutava por território no Novo Mundo, Moria o desafiou. Mas a força e os poderes de Moria eram de um nível completamente diferente. Ele foi derrotado impiedosamente e todos os seus companheiros foram mortos por ele. Depois disso, ele se tornou um Shichibukai, um completo e absoluto perdedor. Mas agora, parecia que morrer uma vez finalmente fizera Moria parecer um pouco mais respeitável. Kuf. Kaido, eu não estou mais lutando apenas por força. Moria lançou um olhar para Kaido. Então, ao contemplar a cena de seu parque do terror, um sorriso incrivelmente comovente se abriu em seu rosto. Esse sorriso comovente, combinado com a aparência demoníaca de Moria, fez até mesmo Kaido estremecer. Perona, provavelmente gostaria de uma cena como esta. Moria sorriu. Perona havia sido adotada por ele quando criança. Seja por sua natureza, ou por influência dele, ela sempre adorou coisas assustadoras e macabras. Pai, você é muito legal. A voz animada de Perona vinha de um caracol transponder no bolso de Moria. Xixi. Moria coçou a cabeça, parecendo envergonhado, mas sorrindo com pura e radiante alegria. Ugh! Por que ele é tão assustador de se ver? O olho de Zoro se contraiu. Luffy, Sanji e Ace assentiram vigorosamente com a cabeça. Até Kaido assentiu seriamente. Aquela expressão simplesmente não combinava com o rosto demoníaco de Moria. Seus desgraçados! Vou matar vocês! Gritou Moria, envergonhada e furiosa. Ha. Esse visual combina muito mais com você. Luffy e os outros caíram na gargalhada. Kaido ria tanto que dava tapinhas no ombro de Moria, com lágrimas escorrendo dos olhos. O lábio de Moria se contraiu furiosamente. Esse desgraçado do Kaido. Ele só tem inveja porque eu tenho um bom relacionamento com a minha filha, Perona. Ao pensar em como a própria filha de Kaido, Yamato, o tratava, o humor de Moria melhorou instantaneamente. Droga! Desfaça seu poder da Akuma no Mi, Moria. Akainu rugiu, observando o estado trágico do lado dos fuzileiros navais, encarando Moria com fúria. Dissipar? Tudo bem, disse Moria com um sorriso demoníaco. Asgard das sombras. A risada estridente de Moria ecoou. Descanse em paz.
Como se tivessem sido arrancadas por uma mão invisível, as sombras de inúmeros oficiais da Marinha foram violentamente arrancadas de seus corpos. Eles fluíam como rios de escuridão em direção à Moria. E os fuzileiros navais que tiveram suas sombras roubadas, seus olhos reviraram e eles entraram em coma temporário. Se não fosse pela chegada dos 5 anciãos que obscureceram o céu com nuvens escuras, eles teriam sido atingidos pela luz solar direta. Esses fuzileiros navais sem sombra teriam sido lentamente vaporizados. Xixixixi. Então o número de sombras que posso absorver sem perder a sanidade é 500? O corpo de Moria começou a expandir-se rapidamente. Sua voz ainda era sua própria. Não havia se tornado uma confusão de múltiplas consciências sombrias como na história original, quando ele absorveu à força 1000 sombras e perdeu a sanidade. Antes de seu fruto ser despertado, usar Asgard das sombras era uma atitude imprudente. Moria ainda não havia dominado completamente sua habilidade. Mas agora, com seu fruto despertado, ele podia controlar completamente todo o seu poder. Mesmo ao absorver sombras em seu corpo e se tornar um ser como um gigante ancestral, ele conseguia permanecer completamente lúcido. Isso era crucial, pois somente mantendo-se lúcido ele poderia usar aqui. O Moria da história original era um homem destruído que, de qualquer forma, não conseguia usar aqui. Então ele simplesmente acumulou o máximo de sombras que pôde em seu corpo, eventualmente perdendo completamente a consciência e se tornando um alvo fácil. Mas o Moria atual, mantendo absoluta clareza mental e sem qualquer comprometimento no uso de seu aqui, poderia absorver um máximo de 500 sombras. Não se deixe enganar pelo fato de o número ser menor que os 1000 da história original. A qualidade dessas sombras era completamente diferente. Essas eram as sombras dos oficiais do quartel-general dos fuzileiros navais, o mais fraco dos quais era um Comodoro. As sombras que Moria usou em Thriller Bark eram, em sua maioria, de uma ralé de ninguém. Para um usuário da fruta das sombras, a sombra é outra forma de alma. As habilidades e a força do corpo original são herdadas pela sombra. Assim como Moria roubou a sombra de Brook e a colocou no corpo de Ryuma, dando ao zumbi Ryuma a habilidade com espadas de Brook. E assim como ele cobiçou a força de Luffy, roubando sua sombra e a colocando no corpo do Wars, o demônio para criar seu zumbi mais forte. O fardo de carregar a sombra de uma pessoa forte era incomparável ao de uma pessoa fraca. Se fossem as 1000 sombras de Thriller Bark, a Moria atual daria conta delas com facilidade. Xixixi. Essa sensação é realmente viciante. Moria deu uma risada alta. Sua forma agora havia inchado até se tornar a de um demônio supergigante, não menor que os 5 anciãos em suas formas bestiais. Com as Asgard das sombras, o poder de Moria foi enormemente ampliado. Seu corpo atual era um serafim criado a partir da linhagem sanguínea lunariana e de seu próprio fator de linhagem. Sua força física já era extremamente alta. Combinando o poder da fruta das sombras com seu aqui do armamento e da observação consideravelmente fortes, este serafim já possuía o poder de combate de um comandante Yonkou. E agora, com o aumento de poder de Asgard das sombras, e com o próprio poder espiritual de Moria sendo ainda mais forte que o do serafim original, seu aqui do armamento também atingiu um novo nível. Moria, com todos esses poderes reunidos, naturalmente possuía poder de combate de nível almirante. Que presença incrível! Os 5 anciãos e Akainu sentiram imediatamente a aura avassaladora de Moria. Poder de nível de almirante, não havia dúvidas. O Orororo. Vamos lutar, 5 anciãos. A guerra começou. Kaido riu alto, erguendo seu kanabo. Esta kanabo foi reforjada por Robin usando Kamui, com base no tamanho atual de Kaido e em sua arma original. Com a habilidade Kamui, se o corpo serafim habitado por Kaido mudasse de tamanho, o kanabo poderia ser ajustado de acordo. Bum! Um relâmpago carmesim negro aterrorizante envolveu instantaneamente o kanabo de Kaido. Bum! Um relâmpago violento e tirânico de cor carmesim escura envolveu todo o corpo de Kaido, formando uma fina membrana ao seu redor. O sinal de domínio completo sobre o revestimento ao Shoku, a membrana ao Shoku. Sob esse poder, a velocidade, o ataque e a defesa do usuário eram aprimorados de forma assustadora. Estouro! Kaido moveu-se como se estivesse se teletransportando, aparecendo diante de Valkyrie, um dos mais fortes dos 5 anciãos, com o aqui do conquistador incrivelmente poderoso. O taco se chocou violentamente contra Valkyrie. OHH! Valkyrie rugiu, suas 4 presas envoltas em relâmpagos carmesim negros. Revestimento ao Shoku. Com o poder do Al-Shoku, Valkyrie bateu no kanabo de Kaido. Bum! O kanabo e as presas sequer se tocaram. Eles se chocaram no ar com uma força assustadora. Incontáveis correntes de relâmpagos violentos e tirânicos, de cor carmesim escura, divididas em 2 facções, se chocavam na atmosfera. A terrível tempestade de energia rasgou o céu, fez a terra tremer e o mar rugir. A assinatura de colisão sem contato do revestimento Al-Shoku. O Orororo. Que aqui incrível! Parece que os 5 anciãos não amoleceram completamente por ficarem sentados em seus tronos. Pelo menos um de vocês ainda sabe lutar. Agora sim, isso é uma batalha de verdade. É assim que a guerra deveria ser. Kaido deu uma risada alta. Quanto aos outros 5 anciãos, Kaido os ignorou completamente. Principalmente Saturn, e Peter em sua forma de verme da areia. Esses 2 eram os mais fracos dos 5 anciões, dependendo apenas de suas formas zoomíticas despertas e de seus corpos imortais para lutar. Kaido não tinha interesse em caras assim. Kaido, você ficou muito arrogante. Nos Juro soltou um rugido furioso. Voxash! Clang! 3 ataques terríveis, envoltos em Al-Shoku, surgiram instantaneamente diante de Nos Juro. Nos Juro se transformou instantaneamente. Suas pernas ainda estavam na forma esquelética de cavalo de Bakotsu, mas a parte superior do seu corpo havia retornado à sua forma original. Em sua mão, ele segurava uma espada demoníaca famosa. Bakotsu, forma híbrida. Horonoa. O rosto de Nos Juro estava sombrio.
Como eu imaginava. Você tem a aura de um espadachim. E essa espada? Zoro exibiu uma expressão bestial ao encontrar sua presa. É uma espada amaldiçoada, não é? Zoro sorriu. Uma das 12 espadas de grau supremo, Shodai Kitetsu. Ah, é? Você consegue reconhecer a origem desta espada. As veias da testa de Nojuro se contraíram levemente, então ele pareceu pressentir algo, olhando para a espada na mão esquerda de Zoro. Entendo. Você também é um usuário da espada amaldiçoada. Os olhos demoníacos de Nojuro naquele momento brilhavam com uma luz sinistra do submundo. Uma pena. É apenas uma espada de nível habilidoso. O tom de Nojuro era desdenhoso. Espadas amaldiçoadas, mesmo entre as muitas lâminas famosas, eram uma existência especial. Um espadachim que possuísse uma dessas espadas seria atraído para terríveis perigos por sua influência, eventualmente desaparecendo completamente do mundo. Espadas amaldiçoadas também eram conhecidas como lâminas famosas amaldiçoadas. Para quebrar essa maldição, era preciso subjugar completamente a espada amaldiçoada, fazê-la reconhecer seu mestre. Mas espadachins capazes disso eram extremamente raros na história. Caso contrário, a Nidai Kitetsu e a Sandai Kitetsu não teriam feito tantos de seus portadores desaparecerem do mundo, forjando sua reputação aterradora como espadas amaldiçoadas. E agora, 2 usuários da espada amaldiçoada, Zoro e Nojuro, estavam se enfrentando aqui. Embora Zoro também fosse um usuário da espada amaldiçoada, aos olhos de Nojuro, ele era insignificante. Uma simples espada de grau habilidoso Sandai Kitetsu. A diferença entre ela e sua Shodai Kitetsu era como a diferença entre nuvens e lama. Suas outras 2 espadas famosas, a Ema de grande grau e a Vado Ishimonji, mereciam pelo menos uma olhada. Especialmente a Ema, com sua capacidade de absorver e amplificar aqui, era de nível superior mesmo entre as espadas de grande grau. Mas comparada à sua espada de grau supremo, Shodai Kitetsu, ainda não era suficiente. A Sandai Kitetsu ainda não é forte o suficiente. Mas contanto que eu te mate e tome essa espada de você, minha Sandai Kitetsu poderá ser aprimorada para uma espada de grau supremo. Zoro disse com uma expressão sombria. Ele não tinha intenção alguma de substituir este Sandai Kitetsu. Afinal, essa espada amaldiçoada o havia reconhecido completamente como seu mestre, e o fizera por causa de sua aura azura. Sob o efeito de sua aura azura, essa espada já estava gradualmente se transformando em uma lâmina negra. Substituí-lo agora seria uma perda maior do que um ganho. Mas como uma espada de grau habilidoso, o poder da Sandai Kitetsu realmente não conseguia acompanhar sua destreza com a espada e sua força em combate. Isso ficou especialmente óbvio depois que ele se tornou um grande espadachim e dominou o revestimento ao Shoku. Tanto Vado Ishimonji quanto Ema conseguiam resistir completamente ao seu Aki e à sua habilidade com a espada. E Ema, devido à sua natureza especial, conseguia até mesmo potencializar o seu Aki. Mas a Sandai Kitetsu, sendo uma espada de grau habilidoso, já estava tendo dificuldades para suportar seu Aki e sua destreza com a espada. Mesmo que eventualmente se tornasse uma lâmina negra, ainda estaria limitada por seu grau original, afetando seu desempenho. Para outros espadachins, se eles se deparassem com tal situação, somente substituindo a espada por uma de melhor reputação poderiam resolver o problema. Mas atrás dele estava Hoven. Nesses mares existiam as 50 espadas de grau habilidoso, as 21 espadas de grau excelente e as 12 espadas de grau supremo, as mais poderosas. Mesmo a mais fraca delas, a espada de grau habilidoso, podia cortar aço como se fosse lama e era uma arma extremamente rara. E dentre as espadas de grande grau, Shuzui, que havia sido forjada como uma lâmina negra, era tão forte que nem mesmo um dinossauro em pé sobre ela conseguiria dobrar sua lâmina minimamente. Sem mencionar as 12 espadas de grau supremo mais poderosas. Nem mesmo o Aki mais poderoso seria capaz de danificar uma espada de grau supremo. Mas Hoven possuía o poder de Kamui. Ele poderia até mesmo esmagar a lendária árvore do tesouro Adam, que diziam ser indestrutível, e fundi-la com a quilha do Mary para criar um novo e definitivo navio pirata. Isso era um poder de proporções espaciais. Nem mesmo uma espada de grau supremo, enquanto existisse neste espaço, poderia resistir ao poder de Kamui. Se ele conseguisse esmagar completamente o Shodai Kitetsu e então usar o poder da Baku Baku no Mi, ele poderia reforjar a Sandai Kitetsu e transformá-la em uma espada de grau supremo. Hoven já havia analisado essa ideia através de seu intelecto aprimorado pela fruta humano-humano e obtido uma resposta positiva. As espadas da série Kitetsu tinham a mesma origem, eram todas espadas amaldiçoadas. Ao esmagar completamente a Shodai Kitetsu e então usar a Baku Baku no Mi para fundi-la a Sandai Kitetsu de Zoro, ele conseguiu evoluir a Sandai Kitetsu de Zoro ao nível da Shodai Kitetsu, alcançando o reino de uma espada de grau supremo. Seria uma espada de grau supremo que pertenceria completamente a Zoro, que reconheceria Zoro como seu mestre. Isso não afetaria em nada o progresso de Zoro em forjar esta Kitetsu em uma espada negra. Zoro olhou para a Shodai Kitetsu na mão de Nojuro como uma fera que encontrou sua presa favorita. Seus olhos eram como os de um demônio do inferno. A Sandai Kitetsu na mão de Zoro também pareceu sentir isso, emitindo uma série de zumbidos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.